É porque deve estar tudo aberto. É. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui hoje para mais uma live da Igreja Batista Central do Correia e o que nos alegra o coração é poder compartilhar com vocês um texto maravilhoso de um dos devocionais, continuidade ao que nós começamos na semana passada. E hoje nós temos o tema Amai-vos uns aos outros. Talvez um tema mais difícil, porque o ser humano ele é um pouco egoísta, né? Ele, na verdade, ele quer para si, ele quer absorver, ele quer receber, mas quando se fala em dar, às vezes a gente olha as crianças brincando com um brinquedo e ela não quer compartilhar. Às vezes é com amor, as pessoas não querem compartilhar, mas o Senhor, ele nos ensina que nós devemos compartilhar porque ele compartilhou esse amor maravilhoso conosco. Eu vou depois, não vou dar a palavra aí, primeiras considerações, o Wellington, Elton e por último Tati, depois a gente inverte os papéis, a nossa única irmã na mesa hoje é a Tatiane, né? Tem sido conosco esses estudos de EBD, como é bom ter uma visão feminina, né? Não só, vamos dizer assim, homem, agora da mulher também em relação a esse tipo de assunto, porque ele é bom para nós. Então vamos orar, depois o Elton vai fazer as primeiras considerações, o Elton e Tati. Pai querido, nós louvamos o teu nome, porque é grande, Senhor Deus, entre toda a terra. Nós te agradecemos por mais um domingo pela manhã, em que nós vamos compartilhar a tua palavra, Senhor, estudar a tua palavra. Ó Deus, compartilhar não só daquilo que nós conhecemos, mas aprendermos com aqueles que vão estar, ó Deus, conosco online, Senhor. Então, Deus, quero pedir ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos dê sabedoria e que a nossa palavra ela seja uma palavra que venha de encontro ao nosso coração e à nossa necessidade. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Wellington, sua primeira palavra aí sobre o tema. Eu acho que esse tema é maravilhoso, né? É o tema, digamos assim, é um dos temas centrais da vida cristã, né? Então, os nossos grandes mandamentos, os dois grandes mandamentos da vida cristã estão diretamente ligados ao amor. E acho que esse período que a gente tem vivido agora nunca foi tão necessário na nossa geração se falar sobre o amor que Deus nos ordena ter, né? E amar uns aos outros, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar uns aos outros, como o tema da lição diz que amai-vos uns aos outros, mais que pareça até meio clichê falar sobre isso, porque é óbvio que o cristão tem que amar, mas é muito difícil. Às vezes a gente tem a tendência de romantizar isso, né? E a gente vai ver isso sendo muito praticado em palavras. Eu te amo. Hoje a nossa geração tem muita facilidade de falar até sobre isso, mas a prática é bem diferente. A prática é bem difícil. E amar os nossos irmãos, principalmente quando a Bíblia diz amar uns aos outros, quando Jesus diz que temos que amar ao próximo, os exemplos que Jesus dá, principalmente naquela questão de amar ao próximo, são só de pessoas que não faziam parte daquele convívio onde a gente geralmente se sente confortável, né? Jesus dá o exemplo ali do samaritano, que o judeu não gostava muito. Jesus vai sempre nos incentivar a amar não só aqueles que nós temos facilidade de amar, aquelas pessoas que estão sempre nos abençoando, aquelas pessoas que estão sempre próximas de nós quando nós precisamos. E, na verdade, a prática do amor vai ser provada mesmo
na hora de a gente amar aqueles dos quais a gente às vezes não tem muita facilidade. Então, esse período de pandemia, de isolamento, período de onde nós estamos tendo algumas dificuldades de relacionar, né, se relacionar, é muito importante falar sobre essa questão do amor, porque abrir mão um pouquinho do seu conforto para se preocupar com seu irmão, para se preocupar com aquelas pessoas que de repente estão um pouco distantes, estão precisando de amor, é um tema bastante desafiador para esse momento onde a humanidade em si vive em torno de si mesma, né? Ela vive um egocentrismo muito grande e a gente vê aí a depressão aumentando, doenças emocionais aumentando, justamente por conta disso, falta de amor, falta de proximidade entre as pessoas, falta de atitudes simples, mas que salvam uma vida aí e que a Bíblia tanto nos incentiva a ter, né? Agora você, meu amigo Elton, suas considerações sobre o tema. Bom dia, pastor. Bom dia, irmão Edson, irmão Tati. Bom dia a todos os irmãos da Igreja Batista Central do Correia. Mais uma vez, uma honra estar aqui participando da EBD, que muito tem me edificado e acredito que também tem edificado os irmãos que estejam aqui nos vendo, né? Bom dia, pastor Luciano. Também toda a minha alegria aí em relação à sua vida também, à vida da sua família. Como diz o irmão Wellington, pastor, é um tema hoje que é muito relevante. Na verdade, esse tema ele tem que ser constante na nossa vida, principalmente na vida do cristão, né? Eu vou me atentar àquilo que Jesus falou para a gente, da gente anunciar o evangelho. E o anunciar o evangelho, Jesus também falou que nós seríamos conhecidos, nós impactaríamos o mundo. Mas como é que a gente vai impactar o mundo? E é realmente nessa palavrinha, no amor, que a gente tem que se atentar. Hoje as pessoas, assim, muitas pessoas no nosso meio, assim, acham que viver sem alegria, viver separado do mundo, é uma vida de santidade. Mas o que acontece é que a gente tem que levar essa mensagem de amor para o ímpio, né? A gente criou no meio cristão uma questão de reclusão, da gente se separar do mundo. Não, a gente tem que impactar as pessoas, impactar os ímpios com amor. Hoje a gente vive uma vida muito representativa, mas pouco intercessória. Nós temos que levar amor de uma maneira que as pessoas possam ver o bom perfume de Cristo na nossa vida, né? Independente da situação da pessoa. Infelizmente, hoje as pessoas não querem ter esse contato com aquelas pessoas que estão aí no mundo, estão vivendo uma vida degradante. E o momento é esse. O momento é a gente estar levando amor para a vida das pessoas de uma forma plena. Que essas pessoas possam ver Cristo em nossas vidas, para que a gente possa restaurar a vida delas. Hoje, a nossa vida, a nossa missão aqui, como servos de Deus, é de restaurar a vida da pessoa. Uma vida de restauração. Jesus falou, a gente tem que preparar o caminho. Hoje nós estamos aqui para preparar o caminho. Será que a gente está preparando esse caminho, pastor? Será, meus irmãos, da maneira correta? Hoje a gente está realmente criando um caminho cheio de buraco, onde as pessoas estão caindo nesse buraco. Cadê o amor? Hoje a gente vive uma vida muito egoísta, muito insensível. Uma vida que a gente pensa só na gente, sabe? Eu estou fazendo certa caridade, mas eu estou fazendo isso o quê? Para minha própria glória? Não. Eu tenho que ter uma vida de caridade com o próximo, mas não pensando em mim, mas pensando na restauração do próximo. E isso a gente só consegue com amor. Amém? Bom dia para todos. Bom dia, pastor. Bom dia, Wellington. Bom dia, Elton. E realmente,
Eu acho que a nossa missão hoje aqui é desmistificar, né, essa questão do amor, porque Jesus vai falar, né, que a gente erra por não conhecer as Escrituras. E muitas das vezes a gente entra numa falácia, né, de que nem tudo a gente consegue e nem tudo é para nós. Mas uma coisa que eu aprendi desde que eu cheguei na Central, que o pastor Márcio fala, é que Jesus não está pedindo, ele está mandando, né? E amor é um mandamento. Então, que hoje a gente saia daqui entendendo, né, que nós somos chamados a amar, né? E a nossa única opção é obedecer. E João Batista falando, né, falando com o povo ali, que eles precisavam, né, se arrepender e produzir frutos dignos de arrependimento. A multidão chega e pergunta, mas o que nós vamos fazer? E aí ele fala. Aí chega o publicano e pergunta, e eu, o que farei? Ele dá a resposta para o publicano. E vem um soldado e pergunta também, e eu, o que eu faço? E ele responde para aquele soldado. Então, assim, eu acho que hoje, tenho certeza, que a nossa função é perguntar para o seu, em que eu devo mudar? O que eu preciso mudar para chegar a esse amor que ele pede, né? Porque João Batista ali teve uma resposta diferente para cada um, tipo de mudança para cada um, e é exatamente isso que a gente precisa hoje. Reconhecer onde a gente precisa mudar, ouvir e praticar, né? Porque a gente está fazendo o que o jovem rico fez, né? Ouviu o que eu preciso fazer para a vida eterna. A gente às vezes conhece a palavra, mas sai de fininho e não pratica. Nossa, vocês foram 10, né? Cada comentário aí já me deixa até sem saber como conduzir o resto aí da conversa, porque se nós olharmos para toda a história da humanidade, ver que algumas coisas mudam a história. Jesus ele não veio mudar a história, muito pelo contrário. Jesus veio trazer transformação a ela, a transformação através do amor, a transformação através de tudo aquilo que as pessoas necessitavam. O autor ele começa de uma forma maravilhosa. O texto está baseado lá em João capítulo 15, do verso 9 em diante, quando Jesus vai falar que ele, na verdade, é amado pelo Pai e ele compartilha do amor. E o autor ele começa assim: de onde vêm as guerras, os crimes, as rixas, as ofensas e tudo aquilo que nos separa uns dos outros? Talvez pudéssemos explicar como tendo origem na inveja, no egoísmo, no preconceito ou na idolatria. Estaríamos certos, mas o certo mesmo é que esse comportamento degradante é resultado inevitável da ausência de Deus no coração humano. Quando essa última frase, a ausência de Deus no coração humano, a gente percebe que o autor ele traz tudo à origem. Tudo começa lá atrás, lá no Gênesis. Ainda que o homem tivesse ouvido a voz de Deus, tivesse entendido a voz de Deus, a ausência do amor de Deus na sua vida o faz pecar, errar, cometer aí o seu erro. E ele vai, na verdade, muitas outras coisas, ele vai, João 13:34, né, sobre a questão dos mandamentos, disse, amar não é um pedido, não é um pedido que Deus faz para nós. Não, Elton, eu quero que eu veja o Wellington, porque o Wellington é bonzinho, eu gosto dele, é meu afilhado de casamento, né, agora tem a Isabela. Não, a ordem de Deus é expressa, amar o Wellington como o Wellington é. É que nós associamos o amor, vocês vão falar disso agora, aquilo que é casual. É uma necessidade vital? O que vocês acham? Tati, você primeiro, depois o Elton, depois o Wellington. Com certeza, né? A gente, às vezes, tem essas perguntas, né, abertas e fechadas, e a gente não tem para onde correr. Tá parecendo um reflexo de Alex aqui, para a gente estar tentando resolver, porque minha lente está muito embaçada.
quando a gente fala, né, sobre o amor, vai ser isso que vai nos reconhecer, né? Se isso não for a nossa marca, depois a gente vai até falar sobre isso, né, no decorrer do estudo, não tem motivo, né? Alex ouve um louvor que eu gosto muito, né? É até um rock, mas a letra dele é maravilhosa. Ela diz assim: se todos vivessem o amor como Deus o criou, o amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta a dor. Se não houver amor, não vale a pena viver. E o verdadeiro amor só vive quem anda com Deus. Então é assim, realmente é vital, porque senão não tem o porquê da gente viver, né? Viver em sofrimento. Eu acho que de livre e espontânea vontade, ninguém quer viver no sofrimento, ninguém escolhe isso. Então, sim, é de extrema vitalidade para a gente viver e exercer, né, esse amor. Eu vou me atentar pelo que o pastor Márcio falou em relação lá no Gênesis, que foi perdido. A nossa missão aqui na Terra é restaurar o que foi perdido lá com Adão. Na ausência, ele se afastou de Deus, consequentemente, né, o coração dele esfriou em relação àquilo que Deus o instruiu para ele fazer, enfim. Mas aonde eu quero chegar? Eu não sei se eu comentei, mas hoje a gente vive realmente Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E hoje é o que a gente está vivendo. O amor se esfriou. É muito fácil a gente amar o nosso irmão que está ali na igreja, aquele convívio ali é maravilhoso. Claro, a gente tem que amar, a gente tem que viver aquele contexto, mas a gente tem que levar esse amor para o lado de fora da igreja também. Nós temos que ser influenciadores através da palavra. Porque, meus irmãos, se a gente não influenciar com amor a palavra de Deus, a gente vai ser influenciado pelo mundo. De uma maneira ou de outra, a gente vai ser influenciado. Por isso que nós devemos respirar esse amor, o que Deus nos fala ao nosso coração. Deus é o nosso Pai. Então, Deus, como Pai, Ele nos ama. Essa foi a promessa de Deus para a nossa vida. Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho para nós, para nos salvar. Então, essa influência que Deus fez para conosco, nós temos que levar para o próximo. E hoje em dia isso está sendo muito difícil. É muito fácil a gente amar uma pessoa que nos está beneficiando, que nos está ajudando. Isso é muito fácil. Agora, aquela pessoa ali que realmente nos causa algum tipo de raiva, de ressentimento, poxa, a gente tem que ser agente transformador para aquela pessoa, mas através de quê? De atitude de amor. Claro, assim, não que a gente vá querer conviver com uma pessoa que nos cause problema, mas a gente tem que demonstrar, assim, basicamente, que Deus habita em nós, através de amor, através de palavras, que a palavra, ela atinge o coração. E se a gente souber dosar nossas palavras de uma maneira correta, de uma maneira compreensível, que a pessoa, poxa, pastor Márcio, irmão Wellington, a irmã Tati, aquele irmãozinho lá da igreja, eles podem ter vários defeitos, mas eu vejo, sabe, uma situação diferente na vida deles. Eu vejo amor, entendeu? Eu vejo que, apesar de todas as dificuldades, eles estão sempre prontos a estender o amor, a mão para a gente. Uma palavra, a palavra de Deus fala que a gente tem que se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. De repente a gente não vai ter uma condição de ajudar, mas a gente, pelo menos com uma palavra, e está ali do lado daquela pessoa, poxa, sabe, já vai ser de um benefício maravilhoso. Esse amor tem que ser despertado na nossa vida, principalmente hoje, nos dias que a gente está vivendo. É um alerta de Deus, para que a gente possa realmente levar a palavra com amor ao próximo.
Amém? Amém, que bênção, gente. Como o pastor Márcio falou, né, vocês estão, assim, fazendo os comentários de vocês com muita graça. E, assim, eu estava aqui pensando, o irmão Isaías colocou esse comentário, engraçado, eu até ri aqui, porque eu estava pensando exatamente nisso que o irmão Isaías está comentando aí. Ele falou, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eu acho que talvez esse seja um dos grandes motivos pelo qual a nossa geração tem tanta dificuldade com o amor. É a má compreensão do amor. Talvez nós fomos levados em algum momento por esse conceito de amor ímpio. Hoje, através da mídia e através das redes sociais, e através da cultura, né, mundial, digamos assim, não é só no nosso país, mas mundial, o amor perdeu o sentido da sua essência, né? E o irmão Isaías foi muito feliz de botar no final, porque Deus é amor. Para nós cristãos, né, principalmente nós cristãos, deveríamos ter isso muito claro na nossa mente, que o amor ele não é um sentimento. O amor ele não é apenas algo que eu sinto no coração. Nós vivemos essa época, né? A época do sentimentalismo, né? A época onde as pessoas se sentem aquilo, elas vão fazer. Se não sentem, não vão. Mas para nós cristãos, o amor é uma pessoa. O amor é o próprio Deus. Deus é amor. Então, por isso, há uma crise, talvez, eu vou tentar usar essa palavra, não sei se ela vai conseguir expressar 100% o que eu quero falar, mas a realidade, talvez, por isso, é a crise no meio geral, né? Não só cristão, mas mundial, com relação ao amor. Porque nós passamos a entender o amor como um sentimento. E aí, quando a gente não está sentindo, a gente não ama. Quando a gente não está se sentindo agradável, quando a gente não está se sentindo bem, quando a gente não sente algo por aquela pessoa, a gente deixa de lado. Só que quando a gente começa a olhar para o amor, assim, resumindo tudo que é o amor, a gente pode falar que Deus é amor. Mas em vários aspectos que Deus vai nos fragmentando para que a gente, na nossa pequenez, consiga compreender o amor, dentro de tantos aspectos, o amor também é uma atitude. O amor está muito mais para uma atitude do que para um sentimento. Uma atitude de quem fala assim, não, eu vou amar. Eu decido amar. É igual o perdão. Se você for esperar sentir vontade de perdoar, você não vai perdoar nunca. Mas a realidade é que você tem que tomar uma decisão. E aí você toma a decisão, cara, eu vou perdoar. Um exemplo, eu vou perdoar o pastor Márcio. Não estou dizendo aqui que eu preciso perdoar o pastor Márcio, mas um exemplo. O pastor Márcio me feriu de alguma forma, e aí eu tenho que tomar uma decisão no meu coração. Eu vou perdoar o pastor Márcio. Agora, a partir daquele momento, vai começar um processo. E a gente começa um processo de reaproximação. O Espírito Santo vai trabalhando o meu coração, trabalhando o coração do pastor Márcio, e a gente vai se aproximando, as coisas vão começar a se acertar, você vai orando por aquele motivo. A mesma coisa é o amor, gente. O amor não é tão romântico como as pessoas falam. A Tati falou no início da fala dela sobre a questão da quebra dos paradigmas, né? Quebra do misticismo, né? Porque essa é a realidade. A gente precisa decidir amar. A gente precisa querer amar. E isso só é possível se a gente olhar para Cristo, para Deus, porque Ele é o amor. Há pouco tempo, foi essa semana, o Rodolfo Abrantes ele foi no programa do Bial. Está repercutindo pelo Brasil inteiro a questão do perdão que foi liberado entre ele e um rapaz que era da banda, que ele tocava, que ele cantava quando ele ainda não era convertido. E desde que ele se converteu, aquele rapaz criou uma mágoa muito grande do Rodolfo Abrantes, e eles então pararam de se falar. O cara parou de falar com ele parou de falar com o cara, e ficou uma coisa muito complicada pelo simples fato dele ter se convertido. E aí, no Bial, ele estava falando isso. Ele falou, cara, o perdão, ele foi muito feliz no que ele falou. Ele falou, o perdão, assim como o amor, ele não é uma questão de sentimento. Ele é uma atitude, você tem que decidir. Agora, se vai acontecer naquele momento que você decidiu, aí é com Deus, é Deus que vai trabalhar o coração de cada um.
Mas nós precisamos quebrar esse paradigma de sentimentalismo. E nós precisamos entender que Cristo teve uma atitude de amor para conosco. Quando a gente olha para João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus deu. Ou seja, Deus tomou uma atitude. Porque Deus amou, Deus deu. Não foi um sentimento apenas. Então, assim, nós precisamos pedir a Deus, orar a Deus, para que Ele nos ensine a amar dessa forma. A gente vai ver que o amor é o fruto que o Espírito Santo gera no nosso coração. Então, assim, existe uma ação ali. Ele está gerando algo em nós. E nós precisamos ter uma ação com relação a isso. Nós precisamos espalhar isso, como o irmão Elton falou. Levar isso adiante. Ter a vontade, e tudo na Bíblia vai gerar em torno disso, né? Em torno desse amor que Deus gera no nosso coração e faz com que isso seja espalhado. Quando Deus chama Abraão, fala, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, isso vai espalhar, isso não vai ficar só contigo, não. Então, assim, a gente tem necessidade, quando a gente é alcançado por Cristo, de espalhar esse amor. A pessoa que eu tenho muita dificuldade, e eu oro por essas pessoas, é que às vezes quando a gente vai falar sobre evangelismo, ou quando a gente vai falar sobre uma ação social, ou quando a gente vai falar sobre ajudar uma família que está precisando, ou quando a gente está tentando de alguma forma assim, fazer algo por alguém, e aí uma pessoa vem e fala que, não, esse não é meu ministério, ou esse não é meu chamado, ou não, eu não sou muito dessa área, não. Eu fico pensando, tu é de que área, filho? Se tu teve um encontro com Cristo e tu não tem amor para participar desse tipo de ação, se o amor que Jesus derramou sobre a tua vida não gera amor pela vida dos outros, o que está acontecendo com a tua conversão? Tem algum problema aí. Vai lá, pastorzão. Engraçado, vocês vão convergindo, assim, vocês vão caminhando tudo para o mesmo lado, né? E isso é muito bom, porque o Espírito Santo de Deus nos leva na mesma direção. Não fica um para um lado, um para o outro. O Alex colocou aqui um comentário muito interessante, né? Ele falou que ele e a Tatiana estavam exatamente conversando sobre isso, que o Elton disse. As pessoas precisam ver em nós o reflexo de Jesus, porque Jesus derramou o seu sangue por todos. Então, essa é a ideia. Ana Cláudia diz que a essência de Deus é uma vida, uma igreja cheia da presença de Deus, é uma vida, é uma igreja cheia do amor. O amor de Deus não age na mesma esfera do amor que conhecemos. É um amor, na verdade, incondicional, transformador, restaurador, um amor que cura. Nós estamos vivendo, talvez, o momento em que a gente está tendo os maiores transtornos. Então, assim, é transtorno para tudo. Inclusive de uma necessidade de ser amado. Esse é o tempo maior em que as pessoas têm necessidade de amor. Talvez por todas as complicações que o mundo esteja vivendo. A morte, ela está sendo muito mais anunciada para nós hoje do que era há 5 meses atrás. Se você liga a televisão, a gente vivia um momento de tráfico, de posse, disso, mas hoje se fala de morte e menos de vida. E aí, né, quem é o nosso próximo e a quem nós devemos amar? Essa talvez fosse a pergunta. Lá em Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Na verdade, para mostrar a questão da essência do amor. Quem, na verdade, seria aquele que estaria refletindo de verdade? Quantas vezes nós somos sacerdotes, nós somos levitas, nós nos dizemos adoradores, nós falamos que nós somos crentes, mas no momento crucial, naquele momento de escolhermos de verdade expressar aquilo que nós estamos sentindo, nós abrimos mão dele. E permitimos que o mundo mostre no nosso lugar o que de verdade é o amor. Então, a Cláudia fala, né, que o é restaurador, o amor é incondicional, o amor é transformador, ela vai entrar na mesma linha
de quando Jesus conta a questão da parábola do bom samaritano. E a minha pergunta para vocês é: quem é o nosso próximo e a quem nós devemos amar? Então, Elton primeiro, depois o Hélio, depois Tati. Eu gostaria, primeiro, pastor, de falar aqui uma frase do C.S. Lewis. Não sei se já ouviram falar desse escritor. E ele fala o seguinte: seja a razão de alguém acreditar no amor de Deus. Seja você a razão de alguém acreditar no amor de Deus. Será que a gente está sendo essa razão? Pastor, eu acho que a gente tem que olhar a gente tem que ter mais olhos espirituais em relação de saber quem é a pessoa que realmente está precisando de auxílio, mas a gente tem que demonstrar isso de uma forma incondicional. Acho que todos nós precisamos. Mas o que está faltando muito hoje no ser humano, pastor, é a compaixão. Hoje eu olho assim, muitas pessoas olhando o próximo sem compaixão, sabe? Deus, ele nos abençoa com o amor dele, nos dá condição. Então, se eu tenho uma condição um pouquinho melhor do que o meu próximo, eu tenho que ajudar o meu próximo naquilo que eu tenho, naquilo que Deus me concede. Eu tenho que ser agente abençoador do próximo. Eu acho que não tem distinção, entendeu, pastor? Eu acho que eu olho para todos. Todos têm a necessidade de ser amado conforme Deus nos ensina. No momento oportuno, a pessoa tendo a condição A, sendo B, eu tenho que falar do amor de Deus, eu tenho que ser um agente influenciador para essa pessoa. Eu acho que não tem distinção, entendeu, pastor? E muitas pessoas também pensam que amar é você passar a mão na cabeça, você falar aquilo que a pessoa quer escutar. Não. Nós temos que falar aquilo que Deus nos ensina, sendo, às vezes, até aos ouvidos daquela pessoa, uma coisa ruim para ela. Não. A gente, às vezes, tem que advertir aquela pessoa, tem que ensinar de uma forma correta, mas amando, não desmerecendo aquela pessoa. Eu acho, pastor, é isso. Eu acho que não há distinção de pessoas. Todos merecem ser contemplado com a palavra de Deus e com o nosso amor. Aquilo que está dentro da gente, que é a centelha de Deus, que está na vida de cada um. Só que isso tem que ser acendido. E nós temos que ser esses agentes de acender esse pavio de Deus que está na vida de cada um. Opa, bênção pura. Claudinha já nos dando aí a dica, né? Nós escolhemos erradamente a quem amar. Deus ama a todos. Assim, eu falei sobre isso um pouco atrás, sobre essa questão da gente entender que o amor é a própria essência de Deus, né? Deus é amor e Deus ama a todos. Essa é a realidade. Assim como nós também devemos amar a todos. E eu acho que talvez essa seja a grande diferença do cristianismo com relação a qualquer outra religião. É que o cristianismo vive um amor puro e verdadeiro, em toda a plenitude do amor. E a gente fala muito, quando a gente fala de amor, a gente fala muito sobre atitudes de ajuda, atitudes de se preocupar com as pessoas que estão padecendo. A gente fala muito dessa questão da ação de socorrer alguém, de estar preparado para dar uma palavra, e de fato isso também faz parte do amor. Mas a realidade, quando a gente entende que Deus é amor e a essência de Deus é amor, a gente vai ver que o amor Deus, ele não só ajuda, não só socorre, não só tem uma palavra para nós, mas como ele também nos exorta, ele também nos dá uns puxãozinhos de orelha de vez em quando, ele também tem vez que chega e dá uma palavra mais dura
Não porque ele quer nos tragar, nos punir simplesmente, não. Mas é porque o amor é justo. Os atributos de Deus andam em plena harmonia, e isso é um mistério que é difícil de explicar. E a gente tem toda a eternidade para aprender sobre isso com ele, né? Na glória. Mas a realidade é que o amor, ele também exorta, ele também ensina. O amor supre. E talvez isso aqui seja uma grande dificuldade nossa mesmo. A questão do suprimento, a questão do cuidado em ver se a pessoa tem o suficiente para viver, em ver se aquela pessoa, o pastor tocou na parábola do samaritano, e a gente vai ver um cuidado do samaritano com aquele homem que estava caído à beira do caminho, não só enquanto ele estava presente com aquele homem, mas ele deixa suprimento até para quando ele não está mais com aquele homem. Ele fala, vou deixá-lo aqui e toda a despesa que ele tiver, põe na minha conta, porque eu vou voltar e quando eu voltar eu acerto. Então, assim, nós vivemos uma época tão complicada, tão egoísta, que as pessoas estão cuidando somente daqueles que estão perto, ou que, como o irmão Elton falou, e a Tati, que tem algo para oferecer. E quando a gente quer viver a plenitude do amor de Deus, isso não cabe, gente. Isso não cabe porque a gente precisa ir além. É um amor que é completo em todos os seus aspectos. Então, se você... Há um tempo atrás, eu conversando com um pastor amigo meu, nós comentando sobre... Nós estávamos falando sobre a forma com que alguns pais lidam com os filhos e tal. E ele falou assim, aquele que não corrige não ama. Essa é a realidade. Aquele que não corrige não ama. Ele se engana. E eu fiquei pensando nisso. Falei, caramba, cara, é verdade. E às vezes a gente escolhe, a gente sem perceber está escolhendo a forma com que a gente ama. A gente não só está escolhendo a quem amar, como a gente está querendo escolher a forma de amar. E, cara, o amor, assim como a verdade, ele é único. Ele é único. Se sai da sua essência, não é amor. Não é verdade. Então, e assim, com relação à questão da escolha, né, que a gente faz, isso é muito complicado. Porque, gente, o nosso coração é extremamente enganoso. A Bíblia já nos alerta para isso, né? E eu sei que às vezes nossa justiça, como a própria Bíblia também alerta, ela é trapo de imundície. Então a gente olha muito para os outros, né? Na hora de comentar assuntos como esse, e a gente fala assim, não, porque as pessoas têm um hábito de escolher, as pessoas têm um hábito, mas quantas vezes nós fazemos isso sem perceber, porque o nosso coração é mau. A gente às vezes se inclina a se aproximar de pessoas que nos agradam, tem um jeito parecido com o nosso. Às vezes nem porque tem coisa para nos oferecer, mas às vezes porque tem um jeito parecido com o nosso, às vezes porque tem gosto parecido com o nosso, e a gente acaba deixando de lado aquele que é diferente. A pessoa que de repente se veste diferente, a pessoa que de repente gosta de fazer atividades diferentes, a pessoa que às vezes tem um jeito de falar diferente. Então a gente começa a fazer essas distinções e começa a entrar por um caminho errado. E como corpo de Cristo, nós não podemos fazer isso. Como corpo de Cristo, nós temos a obrigação de amar independentemente do gosto, da forma de se vestir, do jeito de falar, a gente tem que amar. E eu vivo uma experiência com relação a isso, eu oro muito e peço a Deus para me ajudar com relação a isso, é que talvez uma das formas de lidar com isso é tudo que você vai fazer, cara, pede a Deus para que você faça com amor. Se você tiver que pegar uma cadeira para alguém, pega com amor. Se você tiver que dar um bom dia para alguém, dê esse bom dia com amor. Se no teu trabalho, na tua igreja, o Elton foi muito feliz quando falou no início sobre esse afastamento, às vezes, esse isolamento que nós cristãos às vezes fazemos com relação às pessoas que não são cristãs. E como que o amor chega até elas se a gente não levar? Jesus escolheu essa forma. Jesus escolheu as coisas loucas desse mundo para levar o evangelho. E o evangelho é o amor. Então, nós precisamos ser o canal, nós precisamos ser esse veículo que vai, se eu e você, se a gente não levar, vai ficar complicado.
Vai lá, pastor. Vai, Tati, agora é tu. O Wellington tocou numa parte agora, no finalzinho, que exatamente, né? A gente fala muito nós. Hoje de manhã eu fui fazer a revisão, né? Dar aquela última olhada, as últimas anotações, e Deus falou profundamente no meu coração exatamente isso. Né? É, eu até anotei aqui, né? Isso nos leva, né, a questionar até que ponto nós realmente estamos convertidos. Se João 13 diz, né, que nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, e eu não estou amando a todos, né? Só estou escolhendo alguns, como a irmã Claudinha colocou aí embaixo. Se eu não estou amando a todos, será realmente que eu estou convertida? E aí eu estava lendo o mandamento, o primeiro mandamento lá em Marcos 12, né? Marcos 12, do 28 ao 34. E Jesus ele vai falando, né? Que o primeiro mandamento, né? Amar a Deus e depois ao próximo, né? E o que reflete bem, eu acho que é essa falta de amor. O pastor perguntou, quem a gente deve amar, né? Ele fala assim, vocês devem amar os outros como a vocês mesmos. Eu acho que as pessoas, o que falta é se amar. As pessoas, elas estão tão, o pastor falou dos transtornos, né? Tão sem amor, que muitas das vezes, talvez o ciúme ou a idolatria ou do parceiro, ou de uma amizade, ou de outras pessoas, está tão acima que aquela pessoa ela não se ama, entendeu? Então, quando a gente perde esse amor, né, essa essência por nós mesmos, entender que nós fomos amados por Deus e nós devemos nos amar, né, nos colocar na posição, né, em que Deus derramou o amor dele sobre nós, isso automaticamente reflete nas outras pessoas, né? Como que a gente vai amar o outro se a gente não se ama? É até interessante isso. É nítido ver isso numa promoção de um supermercado. Pessoas se batendo por causa de um rolo de papel higiênico, pessoas passando por cima de mulheres grávidas, de crianças, por causa de um sabão em pó, entendeu? E essa falta de amor é exatamente assim. E fica muito fácil quando a gente olha para fora. Mas e quando a gente olha para dentro? E eu fui muito confrontada de manhã com isso, e exatamente o que ele diz, né? Jesus ele vai dizer assim, ele continua falando do amor, e um escriba chega para ele no versículo 32 e diz assim, muito bem, mestre. E aí fala ali, né? Disseste com verdade que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo entendimento e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios, né? Ele está falando ali uma condição, né? Geralmente do que acontecia daquela época. E aí, no versículo 34, Jesus responde para ele. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, diz: não está longe do reino de Deus. E ninguém ousava lhe perguntar mais nada. Os escribas, eles, né? Era aquele povinho problemático. E Jesus reconhece ali, logo depois disso, Jesus ele vai entrar numa série de questões, né, censurando os escribas. Mas para esse escriba, ele fala, não está longe do reino de Deus. E para quem trabalha de Uber, ou quem já usou o aplicativo Waze, é muito interessante que quando você vai, ela vai dando, né, você está a 400, você está a 300, você ainda está longe. Aí, quando você vai chegando, você está próximo. Mas quando você chega, a mulher diz, você chegou ao seu destino. Então, essa falta de amor, né, que a gente, às vezes, a gente só fala do mundo, mas quando a gente olha para nós mesmos, nós estamos longe, nós estamos chegando, ou nós já estamos no destino? Porque Jesus, ele é claro falar, é chegado o reino dos céus. Ele ensina a gente a orar, venha o teu reino. Será que nós estamos como esse escriba? Que a gente já sabe a palavra, a gente já sabe o que é amor, mas a gente não está longe, mas também a gente ainda não chegou?
Isso eu fui muito questionada de manhã, Deus tocou muito, eu apanhei muito de manhã por isso, porque realmente a pergunta que o pastor falou, né? A quem devemos amar? Começar nos amando, amando a Deus, né? Primeiramente, amar a Deus, né? Sobre todas as coisas. Reconhecer esse amor em nós e aonde a gente passar, como foi dito, não sei se foi o Wellington ou o Elton, o pastor, do bom samaritano, né? A quem precisar, né? Amar a quem precisar, não escolher, não fazer essa escolha. Pastor. Amém. Engraçado que o Cupertino e o Alex fizeram um comentário muito pertinente. O Cupertino, ele diz que amar as pessoas no mundo que eles vivem. A grande verdade é que a gente está amando as pessoas inseridas no mundo. Mas quem é o nosso próximo de verdade? Tá. Qual é a sua necessidade? Tem um texto lá de Levíticos 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra o filho do teu povo, mas o amarás ao teu próximo mesmo. Talvez esse ele vai se remeter a povo único. Era assim, eles só amavam e povo, eles não compartilhavam do amor. Nós estamos, talvez, vivendo um tempo que as pessoas não querem compartilhar do amor, elas querem amar só o povo. Só aquele grupinho que faz parte da história, aquilo que o Wellington disse, né? Senhor, que eu faça tudo com amor, que eu ame as pessoas que estão à minha volta. Quando o Wellington diz que o amor ele veio para ser derramado sobre nós, tá? A expressão aí do Britano, né? O Wellington usou um negócio muito interessante. A gente, quando ama, a gente paga até a conta dele. A gente não fica dividindo conta. E aí o que aquele homem faz é mostrar o amor, não no mínimo ou no pequeno detalhe, mas no maior detalhe, na ideia maior. O que aquele homem que estava na rua jogado agora era precisando de cuidados. Pô, mas às vezes para cuidar precisamos dispensar de alguma verba. Caramba, vou ter que gastar dinheiro desse cara. Eu vou ter que dar meu tempo para ajudar, vou ter que levar ele no meu carro. São só suposições. Então, nós condicionamos o nosso amor às pessoas que estão à nossa volta. E a proposta do estudo hoje é mostrar que amar o outro é incondicional, do jeito que ele é. É que nós, na verdade, pontuamos como deve ser o nosso amor. Quando Moisés, claro, lá em Levíticos 19, 18, ele está dizendo o seguinte: você não vai se enganar, você não vai guardar ira sobre ele nem sobre os seus filhos, mas ele está falando de um povo exclusivo, único. Era só para eles. E agora Jesus vem e rebenta com esse paradigma. Ele deixa vocês aí, numa dificuldade muito grande. Porque nós vamos explicar que devemos o outro do jeito que ele é. Já pensou assim, pô, Elton, eu quero amar você, mas vou fazer o seguinte, pô, cara, não leva a Belinha com você lá na reunião, não. Pô, Elton, quando você for na reunião, pô, vai sozinho, não leva ninguém contigo, não. Sabe, nós condicionamos até a condição, cara. E aí a gente vê um Jesus de uma parábola para mostrar quem é o próximo. E o próximo ele esteja na igreja, sentado do seu lado, ou, quem sabe, na calçada da igreja, do lado de fora. O próximo pode ser o seu parente, mas ele pode ser o seu vizinho. Pode ser aquela pessoa que você passa lá no calçadão de Campo Grande e ele está, sei lá, pedindo uma esmola porque ele está com fome. E a gente condiciona até para quem a gente vai dar esmola, né? É verdade. Naquele, perdoe a expressão, tá? Tem cara de cachaceiro, o cara vai comprar com meu dinheiro. Eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso. A gente estava na igreja e o rapaz chegou na época era R$1, pediu R$1 para tomar um café. Eu dei R$1 para ele
E quando aquele homem saiu, a falecida irmã Diná falou para mim assim: pastor, esse homem vai lá para o Juarez tomar cachaça. Cara, eu fui atrás do homem para ver o que ele ia fazer. E ele pegou o meu real, que era para tomar café. Quando ele foi pagar a cachaça, eu passei a real, falei para ele: para café eu dou, para mim, vida não. Mas eu já tinha dado dinheiro para o homem. Às vezes a gente dá e logo depois a gente toma. Não temos direito de dar e de tomar. Cedeu. O que ele vai fazer? Irmão, o que a gente espera é que essa pessoa use aquilo para... E a proposta é o seguinte: quais são os problemas que nós enfrentamos quando nós decidimos amar as pessoas de uma forma incondicional, do jeito que elas são? Quais seriam os problemas que eu enfrentaria hoje, ou que você enfrenta com a sua própria personalidade, com o seu próprio jeito de ser, para vencer isso? Porque, assim, cada um de nós precisa vencer alguma coisa na nossa área, na nossa vida, principalmente na sentimental. É muito difícil achar uma pessoa diferente. E a pergunta é, você conhece alguém que parece com você? Que tem a mesma personalidade, os mesmos gostos, que gosta das mesmas coisas, que faz como você faz, que arruma como você arruma. Nós não temos ninguém assim, gente. Então, eu queria saber o seguinte: o que você precisa vencer hoje? Na verdade, eu não estou aqui botando vocês na... Eu quero que vocês falem, pessoas que estão nos assistindo, o que nós precisamos vencer hoje para o próximo como ele é. Com as dificuldades, com as impossibilidades, com as incredulidades, com a falta de fé, com as suas enfermidades. Tem pessoas que estão extremamente doentes e precisam ser amadas como elas são. Tati, primeiro você... Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa, né, vencer é o nosso julgamento, né? Às vezes o julgamento, o ruim, né? A gente entra numa de julgar, de passar pelos nossos critérios de avaliação, né? E aí vai marcando ali não, ele faz isso, não faz isso, e o pastor falou, conhece alguém, né? É igual a você. Parece que quanto mais igual, mais aversão a gente tem, porque a gente começa a reconhecer os nossos pecados na outra pessoa. E hoje, a lição até passa aqui, né, algumas questões em critério de avaliação, né, realmente a gente faz essa escolha, a gente precisa vencer isso. Esse senso crítico de passar pela peneira, né? Eu até separei um versículo aqui. Às vezes a gente, em Mateus 23, 24, Jesus está ali questionando algumas coisas, ele fala, né? Vocês coais um mosquito e engolir um camelo. A gente às vezes peneira tanta coisa, né? Tem que tirar isso aqui, tem que tirar isso aqui. Mas às vezes a gente está engolindo camelo, às vezes a gente está passando por coisas desapercebidas e o que realmente era para tirar de nós. A falta de amor, a falta de compreensão, a falta de relacionamento com o outro, de ajuda. Então, a barreira que a gente precisa tirar, sim, é o julgamento, é esse critério de ele não é bom ou é bom. Essa questão que a Alex falou, que a gente estava comentando ontem, é exatamente isso. A gente precisa olhar e reconhecer que a pessoa que está pecando, ela é tão pecadora quanto nós. E esse ar de superioridade é que o estraga tudo. Às vezes a gente acha que a gente é melhor só porque o outro errou em determinado assunto. Ele fez grandes coisas e agora tem que fazer isso com ele, tem que fazer aquilo. Mas não. Os pecados só são diferentes, ou em intensidade diferente. Ou até, às vezes, é um pecado igual, porém o dele está revelado, o seu está oculto, e o meu está oculto. Então, esse critério aí de acepção de pessoas. Agora me veio a palavra aqui. De acepção de pessoas que Jesus não faz e nós temos impregnado em nós.
Vai, Wellington, tu agora. Pensei que fosse o Elton agora. Gente, ó, vou falar uma coisa para vocês. Aqui em Gálatas 6, vai dizer assim, ó, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo para que não sejas tentado também. Levai os fardos um dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser importante não sendo nada, engana a si mesmo. O amor, ele te livra de cair nesse terceiro versículo aí, de pensar que é importante. O amor nos faz saber quem somos e saber quem Deus é. E nos faz praticar o que o primeiro e o segundo versículo nos ensina aqui. Engraçado que esses versículos ele vem logo depois de Paulo falar sobre o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. É incrível como a gente quer amar, diz que ama às vezes. Eu falo por mim mesmo, gente. Não vou falar mais o nós não, porque eu mesmo falei isso agora há pouco e eu tenho que ser exemplo nisso. Mas isso aqui demonstra se a gente ama ou não. Essa é a realidade. Se nós buscamos praticar isso aqui, não estou dizendo que nós vamos alcançar a perfeição e em todo o tempo da nossa vida a gente vai conseguir viver isso. Mas a realidade é que para a gente se compadecer do próximo, nós precisamos ter o amor no nosso coração. O amor, ele gera coisas no nosso coração, como o próprio versículo de Gálatas 6:22 também diz. Ele vai falar, o fruto do Espírito é amor, é o primeiro. E aí vem todo o restante. E aí vem alegria, paz. E assim, quem ama tem compaixão, gente. Essa é a realidade. Quem ama, perdoa. Quem ama, age com bondade. Quem ama, age com imparcialidade. Quem ama, vai buscar cada vez mais viver em mansidão, se afastar de confusão, de polêmica, de coisas que não vão te levar a lugar algum, só te vão levar a debate sobre coisas que vão te fazer, de repente, sair até da graça. Então, assim, o amor, ele nos leva a um estilo de vida. E como eu falei no início, que o amor é uma atitude, entre um dos seus parâmetros, o amor é uma atitude. Assim como em tudo no Evangelho, quando você toma uma decisão de amar, não tem como voltar atrás. E talvez essa seja a grande questão do problema da interpretação do amor. Que a partir do momento que você tem Deus no teu coração, e Ele é amor, e você decide que vai amar, você não tem como voltar atrás. Não tem como dizer, não, hoje eu vou amar, amanhã eu não vou. Eu vou amar aqui o irmão Elton, mas eu vou detestar a Tati. Não tem. E é incrível como a gente vê isso dentro, às vezes, das igrejas. E eu vou abrir um parêntese aqui para falar de situações que é generalizado nas igrejas, que demonstram claramente a falta de amor. Logicamente que o Espírito Santo trata, e alguns se arrependem, outros não. Mas a realidade é que se formam algumas panelinhas, e aí, se eu gosto da professora tal, eu assisto a aula. Se eu não gosto, eu vou embora para casa. Se eu gosto do pastor, eu fico na igreja. Se eu não gosto, só porque eu olhei para ele, não gostei, eu vou embora. Hoje é o fulano que vai pregar, não vou assistir, não gosto dele, vou embora para casa. Ah, é o irmão Elton que está na portaria? Não vou nem apertar a mão de ninguém, vou passar direto. Gente, não dá para escolher quem amar, não dá para escolher quando amar, não dá para escolher os momentos em que eu vou demonstrar amor. Não, amor é um estilo de vida, amor é a própria vida, amor é uma atitude que, assim como tudo no Evangelho, você não pode olhar para trás, você tem que praticá-lo, você tem que viver. Olha que coisa interessante, que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 12 e 13, olha que coisa maravilhosa. E o Senhor vos faça, essa é a oração de Paulo, e o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor, uns para com os outros, para com todos, como também nós transbordamos em relação a vós.
para fortalecer o vosso coração, tornando-vos irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus e com todos os santos. Olha que coisa maravilhosa! Paulo está orando para que eles cresçam e transbordem no amor, para que eles estejam sendo fortalecidos no coração e para que eles se tornem irrepreensíveis em santidade. Então, presta atenção numa coisa. Se tu não ama, se eu não amo, é impossível ter o coração fortalecido. É impossível viver em santidade. Porque quem gera santidade em nós, quem nos dá condições de viver de forma agradável ao Senhor, é o próprio Deus, que é amor. Então, não dá para olhar para trás. Se abraçou essa missão, se o amor de Cristo te alcançou, é dessa forma que você tem que viver, em amor. Fala aí, Elton. Eu vou tocar uma bola aqui diferente. O maior exercício do amor que a gente possa praticar, eu falo isso por mim mesmo, começa dentro da nossa própria casa. É muito fácil também a gente demonstrar um amor com os irmãos, até mesmo com uma pessoa desconhecida, enfim. E a gente, dentro da nossa casa, viver uma vida turbulenta, de turbulência, onde os nossos cônjuges, as nossas esposas, enfim, vai ver, caramba, você é mó santarrão lá fora e aqui dentro de casa você... Cadê aquele amor que você fala lá fora? E aqui dentro de casa você não tem praticado isso. Então, eu acho que o nosso ministério de amor, daquilo que Deus nos ensina, tem que começar dentro de casa. E sabe onde eu vejo isso muito bem? Os primeiros influenciados, as primeiras pessoas que a gente influencia na nossa vida, eu falo por mim mesmo, são minhas filhas, são os meus filhos. Eu vejo atitudes das minhas filhas, caramba, que atitude é essa? Mas são atitudes minhas, que nossos filhos são nossos esponjas. Caramba, minha filha falou dessa maneira, mas por quê? Aí eu tenho um espelho em casa. Caramba, eu sou dessa maneira. Então, o exercício do amor começa dentro da nossa casa, com aquele que está bem próximo da gente. Se a gente não tiver essa prática, não adianta que a gente não vai conseguir convencer o próximo, o que está lá fora, né? E por muitos anos, né, eu vejo assim, principalmente no meio do nosso povo, é que a gente também tinha muita mania de acusar. E essa acusação afasta as pessoas da gente. Nossa, aquela pessoa é crente, é chata, já vem ela querer falar, me acusar disso, daquilo, me apontar. Não é dessa maneira. É que eu sempre falo, eu tenho vários amigos de tudo quanto é tipo de religião, e primeiramente eu tenho que ser uma pessoa e que essas pessoas tenham prazer da minha presença. E demonstrar que eu sou de Deus, que a minha religião, a minha vida está pautada na palavra, vou em festa deles, aonde tiver que ir. E por muitas das vezes, eu já me deparei de amigos meus que não são cristãos, falar, poxa, Elton, você está aqui no meio da gente, você não faz distinção de pessoas. E começam a querer conselhos da minha parte em relação daquilo que eu vivo. Poxa, mediante esse Deus que você fala, eu estou agindo dessa maneira. Aí sim você pode falar. Não de uma maneira acusadora. Ó, mediante a palavra de Deus, aquilo que você está fazendo é errado. Tá? Mediante a palavra de Deus. Porque eu também tenho erros. Mas eu tenho que sempre apontar a palavra de Deus para aquela pessoa. Ó, Deus, ele fala nesse sentido que você está vivendo, não é uma coisa boa. Mas eu tenho que ser agradável a essa pessoa. Cristo andava no meio de pecadores. Cristo odiava o pecado, mas amava o pecador. Ama o pecador, a verdade é essa. Então, nós temos que ser agentes transformadores, assim como Cristo nos ensinou, não fazendo distinção de pessoa. Mas retorno àquela minha fala. O nosso ministério de amor tem que começar dentro de casa. E a gente está vivendo um tempo
né, de isolamento, e que realmente esse amor não está sendo praticado. Muitas brigas de casais, sabe? Por quê? Porque hoje a gente está convivendo mais tempo dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E cadê o exercício, a prática desse amor, dessa fé? Então, que a gente comece a exercitar amor dentro dos nossos lares. E aí, consequentemente, né, fazendo essa reflexão, esse exercício de fé, a gente vai ter um ministério muito amplo na vida das outras pessoas, impactando as outras pessoas. Amém? Acho que o pastor travou ali, né? Fala, pastor. Acho que travou a do pastor lá. Deu alguma coisa lá no pastor lá que travou. Mas vamos continuar. Esse é muito interessante mesmo, Elton. Isso que você falou com relação à família, né, ser o primeiro lugar. Eu não me recordo agora, mas tem uma frase de um grande pensador, eu não recordo agora quem foi, mas que diz que nosso primeiro próximo é a família. Nosso primeiro próximo é a família, né? E isso. Acho que agora foi o irmão Hélio, né, irmão? Mas eu acho que eu vou deixar aqui, vou ler aqui uma palavra também para os irmãos. Eu estava refletindo, está em 1 João, do verso 11 ao verso 21, que eu acho que é muito do que a gente está falando aqui também, em relação ao amor. E começa assim a partir do verso 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhados que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que eu confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Bem, acho que agora voltou todo mundo. Agora... A internet aqui, eu fiquei desesperado. Meu Deus. Eu estava falando de um apagão. Gente, eu vejo que o que nós estamos vivendo hoje talvez seja uma maior necessidade de deixar bem claro o amor que nós sentimos uns pelos outros, né? A gente entende que Jesus trabalhou isso. Como posso ser amigo e com Deus se fecho os olhos para o meu irmão, cujo sofrimento eu bem conheço? O amor que se manifesta no coração, esse amor puro e verdadeiro, derramado do céu sobre a minha vida, deve eliminar todo o individualismo e egoísmo, a fim de que o meu testemunho glorifique o santo nome de Deus? Como é que a gente deve, esse é o nosso proceder diante de tudo que nós amamos?
ou diante de tudo que nós ouvimos, né? Tanto compartilhar do Wellington, do Dalton, da Tati, e com as pessoas que estão conosco online. Como é que deve ser o nosso agir agora, que nós entendemos que, como disse, né, o amor é uma pessoa, Deus é amor. Então, a gente conhecemos o Deus do amor. Será que esse amor que nós sentimos pelo próximo, ele não é agora ministrado às pessoas que estão ao nosso redor, à nossa volta, de uma forma diferente? Como é que vocês acham que nós devemos agir a partir de agora, que reconhecemos que o amor ele não é só um sentimento, o amor é uma pessoa e que pode ser mudada, né? Aquilo que nós sentimos como sentimento, nós sentimos como uma pessoa, como Deus de amor. Tati? Como que a gente pode, né, viver isso? Realmente é aceitando, né, esse chamado, né, para essa mudança, né, de vida. Quando eu falei ali que hoje Deus me deu um puxão de orelha, né, exatamente quando a gente entende isso, a gente só tem dois caminhos, ou escolher ir ou retroceder, né? É como o Josué fala, né? Vocês escolhem ou os deuses dos vossos pais ou seguir para frente com Deus. E exatamente, toda vez que a palavra é lançada, né, a gente tem essa escolha de ver exatamente o que a gente precisa. Ou a gente muda, ou a gente continua com a mesma vida medíocre de sempre, com aquela falácia de assim, se Deus me ajudar, ou eu preciso mudar. Quem precisa mudar, vai atrás do que precisa mudar, vai entrar em oração, vai pedir ajuda, se possível, né? Se não conseguir sozinho, ajuda dos irmãos, entra em oração por mim, que eu preciso mudar nisso, negar a carne, né? Pedir perdão a quem precisa pedir perdão, né? Porque o perdão ali e o amor andam de mão dadas, né? É uma escolha, né? Exercer mesmo e parar com esse vitimismo, né? Que a gente falou no início, foi comentado no início. Às vezes a pessoa assim, mas nós não vamos chegar à perfeição, mas exatamente quando Paulo fala, né? Que a gente precisa conhecer a palavra constantemente, né? Até chegar à estatura de varão perfeito. Então, assim, se Jesus disse, se Jesus mandou, é porque ele sabe que nós podemos, entendeu? E muitas das vezes a gente tem que tirar essa capa, né? Esse vitimismo que cai sobre nós de eu não consigo ou é difícil para mim e buscar. É perguntar, como eu falei antes, né? Que a multidão perguntou, o soldado perguntou em que eu preciso mudar. Hoje a gente está entendendo que a gente precisa mudar em relação ao amor nas pessoas, que a gente tem que começar. Se realmente nós estamos nele, nós temos que amar como ele amou. E toda vez agora, a partir de hoje, quando a gente der um passo, literalmente vigiar e orar. Será que eu estou amando? Será que foi uma atitude de amor, né? Porque quando a gente, semana passada foi até falado, né, do homem lá que tinha não sei quantos dons, e na Bíblia quando vai falar sobre os dons, todos os dons, é bem claro. O maior destes é o amor, entendeu? Então a gente precisa buscar isso na nossa vida a cada dia. Buscar e querer mudança, né? Porque ninguém vai levantar do sofá e fazer se a gente não fizer, né? Então, dar o primeiro passo, analisar a vida. Às vezes a gente joga sujo com nós mesmos, né? A gente fala, não, mas nem todo mundo consegue. Mas realmente, a porta é estreita e para alguns, e para passar, né? Não são todos, né? A gente tem que decidir em qual grupo a gente vai estar e caminhar para frente, sem esse vitimismo. Elton, fala comigo. O que você
Pastor, como eu falei no início do estudo, hoje a gente vive uma vida muito representativa e pouco intercessória. Então, Deus coloca pessoas na nossa vida de uma forma especial, não desmerecendo as outras, mas existe aquelas pessoas que a gente tem que ter um cuidado. Deus põe, eu falo por mim em relação aos grupos de oração, aos grupos que se formaram nos nossos encontros. Então, a gente tem que estar sempre exercitando a sabedoria, em saber como é que essas pessoas estão, porque o corpo de Cristo ele é muito grande, a verdade é essa. Claro que muitas das vezes a gente não tem tempo de olhar para todos, mas Deus coloca pessoas na nossa vida para que a gente possa olhar de uma forma especial. Retornando aquilo que eu falei antes, a gente não deve desmerecer as outras pessoas. Vão aparecer conforme a vontade de Deus, conforme a permissão de Deus, estando ao nosso alcance, a gente vai cuidar dessas pessoas também. Mas eu acho que é uma vida de prática. A gente não deve se afastar de Deus, porque se a gente se afastar de Deus, essa sensibilidade do próximo, do cuidar do próximo, isso também vai se afastar da gente. E a gente vai viver de acordo com o que o mundo estabelece. Então, é uma questão de busca. Eu vejo as pessoas todas, assim, quando Deus fala que criou o homem à sua imagem e semelhança, então, todas as pessoas que eu vejo como criaturas, realmente são criaturas de Deus. E eu vejo Deus em cada uma dessas pessoas. Então, a gente tem que ter a sabedoria de despertar essa centelha divina que há no coração dessas pessoas. Porque se a gente não influenciar essas pessoas, o mundo vai influenciá-las. Mas, como eu falei, tudo com sabedoria, com muita oração, pedir a Deus, que o Senhor possa estar me instruindo em relação àquela pessoa, como eu devo agir, entendeu? Mas nunca de uma forma separatista, eu não devo separá-la da minha vida. Não. Eu tenho que realmente trazê-la para a minha vida. Mas com quê? Com amor. Essa palavra também, amor, ela foi muito banalizada. Ela foi realmente desmembrada em várias ramificações. Aí que a gente acaba cometendo o erro. Não. Por isso que a minha sabedoria em relação ao amor está na palavra de Deus. Eu acho que em relação à palavra de Deus, a gente vai saber conduzir a nossa vida com amor, principalmente instruir o próximo. Eu acho que hoje a nossa missão é essa, aqui como servo de Deus, de restaurar a vida das pessoas. Nós temos que preparar o caminho, para que quando o Senhor voltar, né, esse caminho já esteja preparado de uma forma plena, em que a restauração ela tenha acontecido, né, seja acontecida, porque foi assim que os profetas anunciaram, foi assim que Jesus anunciou, para que nós possamos ser agentes restaurador do ser humano, coisa essa que hoje não está acontecendo de uma forma correta. E a gente só consegue isso através do amor. Amém? Wellington. Amém. Olha, vou te dizer, a Tati deu uma palavra aí que me quebrou, porque eu tenho orado a Deus, né, diante de algumas coisas que eu preciso mudar, né, e engraçado que às vezes o Espírito, ele fala com a gente de uma forma bem peculiar, né, e a Tati falou algo, se tem que fazer, faz, se tem que mudar, muda, se tem que amar, ama, se tem que... E eu mesmo falei aqui sobre a questão da atitude, e é verdade, cara. Às vezes tem algumas áreas da nossa vida que a gente precisa... Isso é só um parêntese, tá, gente? Antes de fazer o comentário sobre a aula aí. Mas às vezes a gente tem alguns aspectos da nossa vida que a gente precisa tomar uma decisão, quebrar alguns paradigmas e a gente fica protelando, né? E uma das características do amor é essa, né? Que ele ajuda a gente
a lembrar da nossa identidade e falar assim, cara, faz. Não fica enrolando, não, faz. Mas assim, gente, o Elton, ele pontuou aí com relação ao amor e a forma com que a gente tem que ter o cuidado de alcançar aquelas pessoas que não conhecem Jesus. O Alex fez um comentário aqui que eu acho também fantástico a respeito do ponto de vista, né? Ele viu algo muito interessante sobre o poder do olhar. Como eu olho todas as coisas em minha volta, se eu olho com o olhar de Cristo, eu vou ver tudo com amor. Mas se eu olhar com o meu olhar, eu vou ver tudo errado. Todo mundo está errado, em pecado, tudo está feio. E, gente, assim, pegando o gancho aí nesse comentário do Alex, essa semana nós estávamos conversando com o pessoal da juventude e sobre a motivação do coração. E quando a motivação do nosso coração é errada, a gente vê tudo errado. E ver tudo errado não quer dizer que a gente vai ver só os erros das pessoas, não. É que a gente vê com foco errado. Nosso ponto de vista, ele parte já errado. Então, a Bíblia vai dizer que se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Então, a gente precisa ter esse cuidado de como está o nosso ponto de vista. E o amor, ele interfere em todas essas áreas. Aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você fala. São 3 fontes que, cara, vão te, assim, direcionar. Se você enxerga as coisas de acordo com o ponto de vista de Cristo, se você ouve de acordo, filtrando pela palavra, e se você fala de acordo com a palavra, cara, a tua vida vai ser de amor, cara. Você vai conseguir viver em amor. Mas se você absorve coisas que não têm a ver com a palavra, que não têm a ver com Deus, que é amor, através da tua visão, através da tua audição, através daquilo que você fala, cara, vai ficar difícil, vai ficar complicado. E o Elton, o que mais me marcou aí do que o Elton falou e que eu queria pontuar sobre isso também, é a questão que ele falou das filhas dele, de quando ele olha e vê a reprodução de comportamentos dele nas filhas dele. Elas tomam algumas atitudes e ele às vezes se pega pensando, caramba, como é que ela fez isso? Não, como é que ela fez? Não, ela pegou dele ou da esposa, porque é o convívio. E aí está o grande segredo, né? Como está o nosso convívio com o pai? As filhas dele estão almoçando com ele, jantando com ele, dormindo debaixo do mesmo teto, compartilham ali das mesmas coisas, ouvem os conselhos dele. Aí a chave do negócio. Será que nós estamos tendo esse convívio com o nosso pai para que a gente possa fazer o que o Alex falou, enxergar com os olhos de Cristo, ter a mente de Cristo, amar como Cristo amou, viver cada vez mais parecido. O pastor Marcos sempre fala isso, né? Eu amo isso na nossa igreja. O slogan é uma igreja semelhante a Jesus Cristo. É a frase que nos marca, né? Que antes tinha ali na porta, até hoje tem no painel lá. E é uma igreja semelhante a Jesus Cristo. E para que nós sejamos semelhantes a Ele e vivamos em amor, a gente precisa andar com Ele. A gente precisa ter proximidade, ouvi-lo, estar conversando com Ele diariamente, estar trazendo Ele para o nosso lar. É um relacionamento de pai e filho. E se não for assim, a motivação do nosso coração vai ser errada, a nossa visão vai ser errada, o nosso pensamento vai ser errado, aquilo que a gente fala vai ser errado. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque senão a gente não consegue viver em amor. Se não estivermos próximo do Deus que é amor, a gente não vai conseguir viver em amor. Vai lá, pastor. Vocês falaram praticamente a mesma língua, né? Uma colocação ou outra não foi idêntica, mas estão trabalhando exatamente naquilo que foi os ensinamentos de Jesus. Não tem outro parâmetro a seguir que não seja os seus ensinamentos. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 3, ele fala assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A ideia é não acharmos que nós somos melhores do que ninguém. Às vezes a gente se coloca num patamar de que somos melhores
E a gente deixa de amar o próximo achando que ele não tem nada para acrescentar ou para contribuir na nossa vida. E nós temos. E aí, nós vamos para a fala do Elton na questão dos filhos. Às vezes a gente acha porque a gente é pai que os filhos não podem acrescentar na nossa vida. Ou avô, no meu caso. Né? As minhas netas não têm a acrescentar. E aí vê a humildade, a gente vê a simplicidade. São gestos que, na verdade, acabam nos impactando. O autor ele fala assim, como podemos, de uma forma bem prática, demonstrar esse amor fraternal? E ele vai responder com generosidade, socorrendo e servindo o próximo, trazendo encorajamento, procedendo em benignidade, sendo prestativo, dispondo-se a servir, demonstrando sensibilidade, dando bons conselhos. Às vezes a gente paga para ver o outro quebrar. Tem gente torcendo para algumas coisas darem errado. E é tão triste quando a gente vê isso de Deus. Não vai dar certo, eu estou falando. Quer dizer, a pessoa não está falando, ela está profetizando e levantando, na verdade, a sua voz para dizer que aquilo que está sendo investido no reino não é certo. Quando demonstrar amor é servir. Não, eu acho que por esse caminho não é bom. Vamos no caminho. Sabe, às vezes as pessoas precisam que a gente caminhe com elas uma légua a mais, 1 quilômetro a mais. Talvez pelo nosso cansaço físico e humano. Eu falei para ele. Eu já demonstrei para ele. Não sei o quê. E, irmãos, a gente vê muito isso nos casais. Eu já tenho um tempo trabalhando com casais. E às vezes eu escuto uma coisa todas as vezes. Porque o fulano é difícil. É impossível viver com essa mulher. Porque é desse jeito. Porque o jeito é aquele. E aí você percebe o seguinte: nenhum deles olham primeiro para si. Aquele poderia ser eu, a má forma de se trabalhar seria a minha, a forma de não reconhecimento, tudo eu digo que só depende de mim. Meu relacionamento, para que a minha vida, para que o meu amor, para que o meu companheirismo, para que seja mais fácil, depende da minha atitude. Vocês vieram trabalhando tudo isso e cada um colocou o seu posicionamento de uma forma muito clara e cristocêntrica. Usaram, na verdade, a parábola de Jesus para falar de uma outra forma da importância de amar o próximo exatamente como ele é. Com seus erros, falhas, ensinando com a sua própria vida. Você quer maior elemento do que a vida de Jesus? Supera aquilo que as pessoas lançavam como expectativa por ele. E ele vem superando. Vamos chegando no final, né? Tem aqui um comentário da Claudinha, ela fala assim, os 2 grandes mandamentos têm a forma de cruz. Primeiro é vertical, a Deus, e o segundo, horizontal, ao próximo como a nós mesmos. É verdade. Amar o outro é difícil, mas não é impossível. Se fosse impossível, você deixava para a gente amar, né? Deixaria para ele fazer. A cruz era algo impossível para nós, então ele tem o papel de ir à cruz. Agora, para o próximo, nós podemos fazer. Pode ser difícil, mas não impossível. Deus não seria fácil, né? Ele nunca falou que seria fácil. Seguir Jesus não é fácil. Então, eu quero agradecer a vida de vocês. Obrigado, Wellington, Elton, Tati. Obrigado por vocês foram nessa manhã, né, com tudo que eu melhorar muita coisa na minha vida. E as coisas de outras pessoas que nós conseguimos transformar a nossa vida. Ninguém transforma, eu acho, não achamos, não, nós ouvimos o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vidas. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela forma como vocês conduziram aí o estudo dessa manhã, né? Abençoe.
Aí vamos para as nossas considerações finais, para os recados aí, né? E depois, no final, eu vou encerrar orando por essa manhã abençoada que Deus nos deu. Então, comecei com Tati, não foi com Tati? Eu comecei ou foi com ela? Foi com Tati? Não, Comecei foi comigo, com acho Tati? que tu começou. Acho que foi comigo. Você, então, vamos terminar com Tati. Tati, a primeira aí, fazendo suas comunicações aí e as suas considerações. Depois o Elton e o Wellington no final, e eu oro, encerrando, convidando você para estar conosco 18 horas, horário diferente, né? 18 horas, um novo formato. Tem sido bênção, graças a Deus, sem aglomeração, mas ainda há lugares para pessoas estarem conosco ali e além do culto, está online conosco aí na live, né? Eu tenho certeza que será bênção do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite também a palavra de Deus. Tati. Eu quero terminar com o versículo de Tiago, né? Tiago 1:22, e diz: E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Essa palavra é intensa e exatamente, às vezes a gente para, né, nessa parte aqui, sede praticante e não somente ouvinte. Mas ele continua, né? Enganando-vos com falsos discursos. Então, assim, para a gente ter isso em mente, né? Hoje a gente ouviu a palavra, que a gente coloque isso, né? Ali em todos os dias na nossa vida, praticar e não estar nos enganando, né? De conhecer e não praticar. Eu acho que foi o irmão Isaías que botou aí, né? Quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então, estamos agora sem ignorância, saímos da inocência, né? Se você assistiu essa live, você vai assistir gravada, agora já era para você, não tem desculpa, já está entendendo. Então, não se engane com falso discurso, né? Vamos todo mundo junto, unidos, viver, né? Avançar aí com o corpo de Cristo para, né? Quando Cristo voltar, levar a igreja dele realmente pura, imaculada, sem mácula, né? Aí derramando todo o amor dele, né, por nós. E quero agradecer também, mais uma vez, estar aqui. Tem sido maravilhoso, né? Principalmente quando a gente estuda para falar para outras pessoas e a gente acha que a gente vai dar alguma coisa e a gente acaba recebendo ou apanhando mais. Então, desejo um ótimo final de semana para os irmãos e é isso. Primeiramente, agradecer a Deus por este momento maravilhoso, momento de aprendizado. Agradecer ao pastor Márcio por ter me convidado, ao pastor Luciano também, me dando essa oportunidade aqui de estar compartilhando com os irmãos um pouco que eu sei aqui da palavra, mas, assim, o que eu posso falar com os irmãos é que você seja influenciador para outras pessoas, assim como Deus, através de Cristo, influencia até hoje a minha vida. Que a gente não possa parar nessa caminhada de fé, que os dias aí a gente está vendo, está sendo tão conturbado, tanta notícia ruim. Eu acho que isso é um alerta de Deus para nossas vidas, para que a gente possa ser, mais do que nunca, um agente restaurador para o próximo. Eu sei que tem pessoas, sabe, eu não consigo, eu não tenho, sabe, o dom da palavra, mas como o irmão Hélio, o pastor Márcio falou, às vezes pequenas atitudes, sabe, valem muito mais do que palavras. Então, às vezes a pessoa não tem a condição de verbalizar, mas principalmente o que a gente tem que ter é atitude de fé. Então, às vezes a pessoa com um pequeno gesto, uma pequena atitude pode transformar a vida do próximo. Então, que a gente possa ser realmente
agente influenciador, assim como Cristo nos influencia até hoje, que possamos sempre, cada vez mais, influenciar a vida do próximo com amor. Amém? Pastor Márcio. Wellington? Amém. Opa, tô aí. Gente, bênção demais. Meu coração tá feliz de ter participado aqui com vocês. Espero em Deus mesmo que o Espírito tenha ministrado o coração de vocês. E assim, como consideração final, eu queria deixar aqui uma palavra, uma passagem, né? Lá em Colossenses 3, do capítulo 3, do versículo 8 em diante, até o 17, Paulo vai nos dar uma aula sobre coisas que o amor retira de nós, coisas que o amor coloca em nós. Ele vai dizer, mas agora, livrai-vos de tudo isso. Raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas ações, e vos revestiste do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós fomos criados novamente. Nós fomos recriados em Cristo. Nesse caso, não há mais grego, nem judeu, nem circunciso, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo que é tudo em todos. Ou seja, quando o amor tira todo o mal de nós, retira todo o mal de nós, retira todo o medo, nós passamos a ser um. Não há mais distinção, não há mais acepção de pessoas. Então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão. Aí começam as coisas que o amor gera em nós. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, acima de tudo, a motivação do nosso coração, aquilo que deve pautar as nossas decisões, aquilo que deve estar cobrindo todo o nosso ser e a nossa existência, é o amor, porque é o vínculo perfeito. E ele vai dizer, a paz de Cristo, para o qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Amados, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Reflita sobre essa passagem hoje. Colossenses, capítulo 3, do versículo 8 ao 17. Medita nessa passagem. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar esse amor perfeito, que é o vínculo da perfeição no meu e no teu coração. Que Deus abençoe a todos. Um beijo aí, Elton. Um beijo, Tati. Um beijo, Pastorzão. Fiquem na paz. Bom, gente, eu queria convidar você a visitar o nosso canal lá do YouTube, da Igreja Batista Central do Correio. Meu Deus! Amo vocês. E eu vou postar lá, né? Vou começar a postar a partir desta lição, todas as que nós estivermos na EBD. Então, vai, visita, se inscreve. Já temos bastante número de inscritos, né? Tem um canal chamado Igreja Virtual, e os pastores têm compartilhado. Então, nós temos pastores do Brasil inteiro lá no canal. Eles compartilharam o canal e se inscreveram nele, e eu vou estar compartilhando essa aula de hoje lá no YouTube. Então, compartilha aí, se inscreva se você não se inscreveu, dá seu like lá, ativa o sininho para toda vez que a gente compartilhar alguma coisa, e será um canal que vai ser, na verdade, bem usado a partir de agora. Eu espero que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estiveram conosco durante todo esse tempo. 1h40 hoje de aula. O tempo passa que você recebe. Tão maravilhoso poder compartilhar com isso. Deus abençoe a sua vida, Wellington. Muito obrigado por ser bênção na minha vida. Deus abençoe você também. Obrigado pela bênção de você. Abençoe, mulher virtuosa, que o Senhor continue derramando aí a bênção e a unção sobre a sua vida para trabalhar com essas mulheres na IBCC. Vamos orar? Espero você 18 horas, né? Para estarmos ali no culto de adoração ao Senhor na Igreja Batista agora já com presenciais. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Senhor, nos destes nesta manhã sobre a questão amor ao próximo. Devemos amar ao próximo de uma forma muito íntima, real e verdadeira. Não apenas pelas nossas necessidades, mas porque
é um mandamento do Senhor, e o Senhor não faz pedido, o Senhor nos ordena. O mandamento é este, que amemos uns aos outros, assim como também o Senhor nos amou, e devemos compartilhar amor. Se o Senhor nos amou de verdade, devemos amar os outros de verdade. Pai, toma os teus filhos nas tuas mãos, e todos aqueles que compartilharam, ó Deus, conosco nesta manhã. Obrigado pela bênção do Senhor sobre nós. Que o teu amor e a tua infinita misericórdia e graça seja derramada sobre as nossas vidas. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz e até mais tarde em nome de Jesus. Até a próxima.